Bom, vamos finalmente começar estudando os assuntos do curso de cálculo propriamente dito. Vamos começar com limite, o conceito fundamental. E esta aula vai ser inteiramente motivacional. Antes de começar, é o seguinte: o livro texto, nosso livro texto vai ser o livro de cálculo 1 de James Stewart, tá? Pela editora, essa editora aqui, Scientific Learning. Coloquei uma cópia do livro em PDF no ABA, tá? Vocês entram lá www.aba.ufes.br, entram com o login e senha da UFES, procuram pelo curso de cálculo 1 do professor Milton Cobo e lá estará o livro em PDF. Este livro aqui, uma versão muito bonitinha do livro, que vai servir muito neste curso. Bom, tem outro material lá no ABA também disponível. Vou colocar exercícios desse livro, vou colocar algumas listas de exercícios tomados do livro, colocar as páginas lá para você resolver. Iremos fazendo resolvendo alguns exercícios nas videoaulas. Bom, esta aula vai ser motivacional, como eu falei. Vamos explicar de onde vem o conceito de limite, porque acaba sendo tão importante em diversas aplicações, a economia, a biologia, a engenharia. E começamos por alguns problemas que não parecem tão importantes, mas que de alguma maneira foram fundamentais no desenvolvimento da matemática dos últimos 300 anos, praticamente. Vamos começar pelo problema de área, definir área. Então, começamos pela área de um objeto elementar, por exemplo, a área de um retângulo. Então, a área de um retângulo é base por altura, por definição. A área de um triângulo, se calcula a área de um paralelepípedo aqui, tá? E a área do triângulo, depois de fazer algumas deduções lógicas, a área do triângulo acaba sendo base por altura sobre 2, sendo a altura do retângulo, a altura do triângulo uma perpendicular, tá? Uma perpendicular à base, como aqui. Para definir a área de um objeto mais complicado, como um círculo, é aí onde aparece a questão do limite. Como definir a área de um círculo? Tá? Só um comentário: o círculo é a região, tá? O círculo é a região cuja fronteira é a circunferência. Então, a circunferência é só o que está em azul, tá? O círculo é todo. Então, queremos a área do círculo. A única maneira de calcular a área do círculo é por aproximação. Então, consideramos polígonos inscritos. Tá? Um polígono inscrito é um polígono cujos vértices estão na circunferência. O polígono está contido no círculo. Tá? Se o polígono estivesse por fora, seria um polígono circunscrito. Este é um polígono inscrito. Cada um desses polígonos aqui, com 3 lados, com 4 lados, com 5 lados, a sua área pode ser calculada porque está feito de retângulos. É uma união de retângulos. Então, podemos calcular a área. Aqui, por exemplo, temos a área. Temos um polígono de 12 lados, cuja área é muito próxima da área da circunferência. Tá? Por exemplo, se tivéssemos uma circunferência de rádio 1, então a área seria π. E então a área deste polígono seria uma aproximação do número π. Mas não vamos entrar nesse detalhe. O ponto central aqui é que só existe uma maneira de definir a área da circunferência. A área da circunferência, a área do círculo, é o limite das áreas dos polígonos. O limite quando n tiende a infinito da área do polígono de n lados. Então, o conceito de área é um conceito entrelaçado com o conceito de limite. Bom, então, essa ideia geral, quando queremos a área de uma região, ômega, por exemplo, como esta região aqui, o que fazemos é consideramos uma outra região formada por retângulos que está inscrita, uma região por dentro formada por retângulos.
tá? Essa região vamos chamarla de ômega supra n, tá? Supra n significa que está formada por n pequenos retângulos aqui. E a área da região ômega é simplesmente o limite, quando n tiende a infinito, da área de ômega supra n. Tá? E a área de ômega supra n é possível calculá-la porque a área de ômega supra n é a área da união de retângulos, é a soma de todas as áreas dos retângulos, que é possível calcular porque a área está definida para retângulo. Então, o conceito de área corresponde a um conceito matemático chamado medida. Então, tanto área como volume e comprimento são casos particulares de um conceito mais geral chamado medida. O conceito de medida é usado em diversas áreas, a base, o fundamento de estatística, probabilidade, é usado em física, é usado em engenharia, em muitos contextos. Não é o caso de cálculo 1, estamos falando de medida como um exemplo de algo que utiliza limite. Bom, igualmente, por exemplo, o comprimento de uma curva. Como definir o comprimento de uma curva qualquer? Como esta curva S aqui. Esta curva S, queremos definir o comprimento dela. Só temos uma forma de fazer isso, que é considerar uma curva poligonal formada por segmentos com extremos, os extremos de esses segmentos contidos em S. Consideramos S supra n é a união de n segmentos assim, a curva poligonal S supra n. E a única maneira de definir o comprimento L da curva S é tomando o limite. Tomando o limite, quando n vai a infinito, dos comprimentos de S supra n. S supra n é uma curva poligonal com n segmentos. Mas como o comprimento de essa curva poligonal é a soma dos comprimentos dos segmentos, então podemos calcular, então essa seria a ideia para calcular o comprimento de uma curva. Existem umas sutilezas aqui que talvez ao longo do curso vamos abordar, e é que pode ser que esse limite não exista, pode ser que você, digamos, tomar um segmento grande aqui e o resto todo pequenininho. Isso nunca ia se aproximar do comprimento, porque aqui teria esse segmento invariável que seria diferente. O comprimento faria com que o comprimento de Sn fosse muito diferente do comprimento de S. Tá? Pode ser que aqui ficasse muito pequeno, mas aqui permanecesse grande. Tá? Então tem uma série de sutilezas, mas a ideia geral é essa. Para poder definir comprimento ou área, precisamos passo ao limite. Sobre o problema da reta tangente, esse é outro problema que parece que não fosse tão importante, mas que acabou sendo fundamental, acabou sendo um conceito central a muitos problemas de matemática, o problema da reta tangente. Bom, queremos definir que é a reta tangente a uma curva em um ponto. Então, no caso do círculo, essa definição já existe, foi dada por Euclides, acho que 300 anos antes de Cristo. Então, a reta tangente a uma circunferência num ponto P é a única reta que passa por P e que toca a circunferência em um único ponto em P. Tá? Uma reta que a reta verde seria uma reta secante, porque ela toca em dois pontos. Tá? Só que, bom, a palavra tangente vem do latim, que significa tangens, significa tocando. Está no livro. Resulta que queremos definir o conceito de reta tangente para outras curvas que não sejam no círculo. Então, como fazer isso? Bom, intuitivamente aqui, a reta tangente a esta curva C, no ponto P, vai ser esta reta vermelha. Tá?
Mas esta reta vermelha é secante também, porque ela toca em P e toca em Q, a esta curva. Então ela é secante. Então não serve a mesma definição do círculo, porque intuitivamente esta deveria ser a reta tangente, mas ela é secante. Então, isso nos leva a que a definição de reta tangente vai ser local. Vai ser em uma vizinhança de P. Em uma vizinhança de P, vamos definir a reta tangente. Bom, então, passamos do conceito de reta tangente como ser um conceito global para o conceito de reta tangente como um conceito local. Esse vai ser o ponto, tá? Bom, como caracterizar a reta tangente? Então, vamos ver que uma característica é que a reta tangente toca a curva em um único ponto. Localmente, em uma pequena vizinhança, como este círculo aqui, ela toca em um único ponto. Mas esta reta verde também toca em um único ponto. Então, não é só essa definição, é uma, digamos, é uma condição necessária para ser tangente, mas não é suficiente. Falta mais. Então, como definir a reta tangente? Bom, aí é onde o conceito de limite e o cálculo aparece. Então, tomei estes gráficos do livro para determinar. Então, aqui temos um ponto P. Temos um ponto P e queremos encontrar a reta tangente a esta curva que é o gráfico. Esto aqui é o gráfico de y igual a x cuadrado. Y este punto aquí, este punto va a ser el punto con coordenadas 1, 1. Queremos determinar la recta tangente al gráfico de x al cuadrado en 1, 1. Essa reta tangente é esta vermelha aqui. Mas, como encontrar essa reta tangente? Então, o que fazemos é, consideramos um outro ponto Q, que está no gráfico, e dados dois pontos, podemos encontrar a equação da linha reta que passa por P e Q. Dados dois pontos, se eu conheço esses dois pontos, conheço a equação da linha reta. Então, eu tenho a equação, calculo a equação da linha reta azul. O que eu faço é fazer que Q se aproxime de P ao longo, Q se aproxima de P ao longo do gráfico da função y igual a x cuadrado. E a reta, então, a reta azul, que é secante, porque corta em dois pontos, vai pouco a pouco se aproximar da reta tangente. Tanto se P se aproxima por cima, como se P se aproxima por baixo, como aqui. Aqui tomei o ponto Q aqui. Esta reta, obviamente, é secante. Está longe da reta tangente. Mas se P vem se aproximando, se Q vem se aproximando de P, então, pouco a pouco, a reta azul, que é secante, vai se aproximando da reta tangente. Então, queríamos conhecer a equação da reta tangente. Para conhecer a equação da reta tangente, já temos um ponto P. Só falta, então, a inclinação. Então, o que fazemos? Calculamos a inclinação de estas retas secantes e tomamos o limite dessa inclinação quando Q tende para P. Então, a inclinação da reta tangente ao gráfico de y igual a x cuadrado no ponto P com coordenadas 1, 1 é o limite quando Q tende para P das inclinações das retas que passam por P e Q. Então, dessa maneira, podemos definir a inclinação da reta tangente. Vejamos isso um pouco mais claro aqui, neste exemplo. Bom, é o mesmo exemplo. Aqui está o ponto P com coordenadas 1, 1. E o ponto Q aqui. Aqui, neste caso, a reta tangente é azul. Tá? E a reta secante, a que passa por P e Q, é esta vermelha aqui. Tá? Eu tive que fazer tomar unidades diferentes no eixo X e no eixo Y para poder fazer este gráfico. Se não tem nada a ver, vocês sabem que, em geral, os dois eixos, X e Y, têm unidades diferentes. Em geral, aqui
o eixo X corresponde a tempo e o eixo Y corresponde a população. Então não tem por que ter a mesma escala. Mas aqui a escala é diferente só para permitir desenhar este gráfico de y igual a x cuadrado com uma certa curvatura aqui e poder ver. Lembre que, um detalhe, lembre que para determinar a equação de uma linha reta precisamos um ponto e a inclinação. Com um ponto e a inclinação é suficiente para determinar a equação de uma linha reta como queremos, a reta tangente. Tá? Já temos um ponto, o ponto P, com coordenadas 1, 1. Esse ponto tem que estar na reta tangente. Falta a inclinação. Então, o que fazemos? Bueno, só lembrando aqui, a equação de uma linha reta é y igual a mx mais b, m é a inclinação e b é o intercepto com o eixo x. Lembre que a inclinação se calcula colocando um triângulo, como este triângulo aqui, e fazendo um cociente. Vou aqui precisar colocar energia extra. Bom, então, como já vimos atrás, o que fazemos? Calculamos a inclinação da reta que passa por P e Q. Q é um ponto que vai ser variável, de coordenadas x e y. Tá? Mas resulta que esse ponto Q está está no gráfico de y igual a x cuadrado. Então, na verdade, esse ponto Q tem coordenadas x e x cuadrado, porque y tem que ser x cuadrado. Tá? E aqui está o ponto P com coordenadas 1, 1. Então, a inclinação desta reta vermelha é B sobre A. B é x ao quadrado. Então, aqui vai ficar x cuadrado menos 1. E embaixo, isto vai ser x cuadrado menos 1 e isto vai ser x menos 1. Tá? Porque vamos ver, então, esto aqui é x e esto aqui é x cuadrado. Então, este é x cuadrado, isto é 1, 1. Então, esta distância é x menos 1 e esta distância é x cuadrado menos 1. Calculo isto. Bom, então resulta que a inclinação da reta tangente M é o limite quando Q tende para P da inclinação MPQ, da reta que passa por P e Q. Então, isso vai ser o limite quando Q tende para P, é a mesma coisa que falar que X tende para 1. Tá? Quando X tende para 1, o ponto Q se aproxima do ponto P. Então, temos que calcular este limite aqui. Este limite é isto aqui é a inclinação da reta secante que passa por P e Q. Como calcular este limite? Bom, isto vai ser o assunto do curso. Só um comentário breve aqui. Esse limite é 0 sobre 0. Significa que se eu substituo x igual a 1 aqui, vai dar 0 em cima e 0 embaixo, indeterminado. Esse tipo de limite normalmente se resolve por fatoração. Fatoramos x ao quadrado menos 1. É necessário, esta vai ser uma daquelas poucas fatorações que a gente precisa saber para a vida toda, tá? X quadrado menos 1 é x mais 1 por x menos 1. Então, o limite quando x tende a 1 de x quadrado menos 1 sobre x menos 1 é o limite de x mais 1 por x menos 1 sobre x menos 1. Esses dois se cancelam. Fica o limite quando x tende a 1 de x más 1. Que podemos substituir aqui x igual a 1, dá 1 más 1, 2. Então, a inclinação da reta tangente 2. Esta parte aqui, a gente vai voltar sobre isso muitas vezes. Na verdade, esta parte não corresponde ainda ao curso. Este cálculo deste limite. Mas só para dar uma ideia, já avançando do que se trata. Então, o ponto é que a inclinação é 2. E, efetivamente, se aqui olhamos, a reta tangente tem inclinação 2. Porque aqui é 2 sobre 1, nesse triângulo. Tá? Então, finalmente, então sabemos que a reta tangente ao gráfico de y igual a x cuadrado, que passa pelo ponto 1, 1, tem inclinação 2. Qual é a equação dessa linha reta?
Vamos deixar isto como um exercício para vocês calcular a equação dessa linha reta, que passa por 1 e tem inclinação 2. A equação desta linha azul aqui. Bom, essa foi uma breve introdução. Como falei, vamos voltar sobre esses assuntos diversas vezes. Estos vídeos têm que ser curtos, então falo muito rápido e tal, mas a medida que vamos avançando nos assuntos, vou ir indo um pouco mais devagar. Vamos parar aqui, então, e continuaremos na próxima aula.